Oi, tudo bem? Eu tava quase me esquecendo de me gravar. Ontem o conteúdo foi de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, eu relembrei a aceleração que a gente tinha visto ontem. Peraí. E aí, ele apresentou casos onde a gente pode usar isso. Eu tô tentando entender o que eu escrevi aqui. Temos movimento acelerado, onde a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido. Estar acelerado ou retrógrado depende do sentido da aceleração em relação à velocidade. A velocidade ser progressiva ou progressiva ou retrógrada. E a aceleração, né, que é acelerada ou retardada. Sobre ser progressivo ou retrógrado. É uma questão que depende do eixo onde a velocidade está indo, né? Se ela está indo de acordo com o eixo, ela é progressiva. Se ela está indo ao contrário, ela é retrógrada. E a aceleração, se está seguindo a velocidade, ela é acelerada. E se está seguindo contrário à velocidade, ela é retardada. Então, a gente vê aqui sinal diferente, sinal oposto, né? Então, quando a gente for botar na fórmula, a gente tem que considerar isso. Aí a gente tem a função horária da velocidade, que é o watt, né? Que é simples, é tipo sorvete, só que é com aceleração ao invés da velocidade na frente, né? A gente pode usar para queda livre, por exemplo. E aí no T a gente vai variando. Mas é fundamental saber a função horária do tempo, porque assim vamos descobrir o que o exercício pede nós, né? Aí a gente tem aqui o gráfico novamente. É sempre importante lembrar que a altura máxima de qualquer coisa vai ser na velocidade zero, né? Então, movimento retardado, uma aceleração retardada, retardando, né? Veja bem. A gente tem o gráfico, a gente tem a tangente novamente, que eu tinha visto outro dia. E quanto mais inclinado o triângulo, mais a tangente. Quanto mais inclinado o triângulo, maior vai ser a tangente. Quanto maior a tangente, maior a aceleração, né? Então a gente tá falando de gráficos assim e não mais assim, certo? A área do gráfico diz respeito à distância percorrida. E é importante lembrar, ontem eu tinha aprendido o D igual a velocidade vezes tempo. Só que isso só vale quando é movimento retilíneo uniforme. Quando é variável, isso não funciona, porque a velocidade não vai ser mais a mesma. Então, a gente usa outra fórmula, que é a área do gráfico, ou o famoso sorvetão, que eu tenho uma dificuldade muito grande de calcular. Sorvetão é basicamente sorvete, mais meio AT ao quadrado, né?
sendo velocidade inicial positiva ou negativa e meio da aceleração positivo ou negativo, dependendo novamente dele ser retardado ou acelerado. Mas tem formas de fazer, tipo, os números espinheiros. Temos mais um gráfico no movimento uniforme. E agora, de espaço sobre tempo, aquele lá era sobre velocidade sobre tempo. O espaço sobre tempo, você vai ver que ele não vai ficar, tipo, formando uma reta, ele vai formar uma parábola. Porque o espaço está variando cada vez mais, porque ele está acelerando cada vez mais, entende? Então, é basicamente isso. Forma uma parábola. Que significa que é uma função de segundo grau. Tanto que a fórmula do sorvetão é uma função de segundo grau, né? Então, no T1 ele vai ter um valor, no T2 ele vai ter mais, no T3 ele vai ter mais, no T4 ele vai ter mais. Enfim, então Richelli, agora, que é a outra fórmula que é apresentada, é basicamente uma junção do sorvetão com o Voat, onde o T do Voat Nossa, tô muito feia, mano. Eu não teria o nariz desse tamanho. Substituído. Isolado. Ok? Então, ele é isolado e aí forma a fórmula do Voat que não precisa usar o tempo. Então, em um contexto onde você não precisa saber do tempo, e é V ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais ou menos 2A delta S. Ok? É um pouco difícil de decorar isso. Eu acho, né? Não sei se para pessoas que gostam de física isso é menos difícil, mas para mim é bem complicado. Mas, enfim, eu não comecei ainda a fazer os exercícios, né? Lista de exercícios. Então, provavelmente seja por isso que eu esteja achando complicado. E aí ele fala um pouco sobre Galileu. Acho que é Galileu, né? Não lembro, não tem aqui. E por que corpos de massas diferentes, na ausência da resistência do ar, ou seja, quando eles estiverem no vácuo, vão cair juntos. E foi um vídeo bem legal, é um vídeo de historinha física, então é bem interessante. Esse foi o de hoje. Não, o de ontem. Hoje eu vou estudar análise gráfica, eu já estou bem cansada, dormi de tarde sem querer. Mas, enfim, ainda tenho 3 matérias para estudar e um trabalho para fazer. Que vida legal. Tchau.